marquei e deletei, tá? Por que isso? Porque no dia que os espíritos superiores estiverem com dificuldades, né, aí a gente está ferrado. Essa que é a grande realidade. Aí então, né, tem que ir lá, torcer lá para o Chaves, lá, que eu estava lembrando dele outro dia, né, lembram disso? Né, quem poderá nos ajudar? Só o Chapolin Colorado, é o único que vai poder nos ajudar. Então a gente precisa ler as mensagens que vão chegar até nós. E aí a gente tem que ler desmistificando, tem que ler tranquilizando, tem que ler com calma, tem que ler sem terrorismo, né, sabe? Tem que ler sem olhar a coisa e achar que aquela coisa é uma coisa do outro mundo. Não, a coisa é daqui da Terra. Então, em determinado momento da mensagem, está abrindo ali agora, em determinado momento da mensagem fala que haverá cataclismas, problemas, terremotos. Aí a pessoa olha e fala assim, nós estamos num planeta que faz parte de situações geológicas, né? Vai ter cataclisma? Vai ter cataclisma. Agora o mundo vai acabar por causa do cataclisma e o cataclisma vai ser a origem do problema do mundo? Não, cataclisma, tudo isso faz parte do show. A gente teve tsunami lá no Japão, agora há pouco tempo, né? É claro, é uma comoção mundial? Claro que é uma comoção mundial, mas de comoção mundial passar a ser um cataclisma, uma coisa do outro mundo, é totalmente diferente. Tanto que o país se recupera, tanto que o mundo inteiro se orienta, se une em pensamentos, em orações. Então, às vezes, aquilo que veio como sendo, entre aspas, uma desgraça, na realidade está servindo para os seres humanos se melhorarem. As pessoas despertam nas pessoas sentimentos positivos, sentimentos de carinho, sentimentos de compaixão, de amizade, entre povos, não é entre pessoas só, não, é entre povos, entre a humanidade como um todo. Então, o texto vai mostrar. Melhor? Tá pegando? Porque tem que me pegar, né? Mas eu disse que tá pegando. Tá pegando? Tá bom. Então, é para baixo ou para cima aqui? O de baixo passa, o outro volta. Tá. E o de cima é a luzinha. Então, quando a gente olha, né, sinais dos tempos. São chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Eu já botei aí de cara uma foto de um tsunami, tá? Para a gente poder entender que o tsunami vem e não é o tsunami que está se regenerando, o que está regenerando a humanidade é o efeito do tsunami, é o efeito do tsunami na vida das pessoas. Então, esse aí já comentou a respeito. Paralelamente, na mesmíssima frase, eu coloquei aqui a imagem daquele belíssimo trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras. Vocês conhecem esse trabalho, Fraternidade Sem Fronteiras? Quem não conhece, vale a pena, tá? É um trabalho comovente, realizado por trabalhadores daqui do Brasil, que vão até a África, visitam comunidades e estão fazendo uma coisa assim, um trabalho espetacular. Seria o trabalho equivalente aos Médicos Sem Fronteiras, em comunidades extremamente carentes, mas ligado às situações que estão mais aqui acessíveis, não precisa ser um profissional, porque Médicos Sem Fronteiras, a gente sabe como isso funciona. A gente até assim de brincadeira, né, entre aspas, brincadeira não, é falando sério, mas num tom mais leve. Quando a gente fala a respeito de Médicos Sem Fronteiras, a gente lembra da definição de bombeiro, né? Não é bombeiro de bombeiro hidráulico, não, é bombeiro mesmo, bombeiro, profissão. A gente chega e diz assim, você sabe definir o que é bombeiro? Aí a pessoa geralmente fala, bombeiro, sei lá, o que apaga fogo, sei lá, né? E a gente diz assim, o bombeiro, uma boa definição que a gente ouviu, é que o bombeiro é aquele que quando todo mundo está correndo para lá, ele está correndo para cá. Os Médicos Sem Fronteiras são a mesmíssima coisa. Imagine que eu chegue para vocês, né, até para facilitar a situação, se eu chegasse para vocês e dissesse assim, quem descer a ladeira vai encontrar assim de gente com ebola. Pergunta, quem é que vai descer a ladeira aqui entre a gente? Alguém vai descer a ladeira para encontrar gente com ebola? Não, não vai, né? Vai, a senhora vai descer a ladeira? Eu estou falando para descer, para facilitar, inclusive, né? Nem para facilitar a vida que a pessoa quer descer, né? Ebola, mas ebola mata? Mata.
então vou para o outro lado. É assim que a gente funciona. E esses companheiros não. São companheiros que vão na direção de onde está o problema, agindo como bombeiros espirituais, como bombeiros dentro do nosso planeta, mostrando que essa regeneração é uma regeneração que acontece por intermédio da dor dos nossos semelhantes. O que fazem os centros espíritas? O que faz a casa espírita dentro da transformação de cada um de nós? É só a gente parar para pensar. A pessoa vem na casa espírita pela primeira vez, ela já ouve assim a mensagem espírita, ouve, ela vem um ano, né? Eu posso até, do fundo do coração, posso até desafiar a pessoa. Eu duvido que uma pessoa frequente um centro espírita durante um ano e ela continue sendo a mesma pessoa. Não tem como. Não tem como. Ela pode até, eventualmente, cometer os mesmos erros, mas ela não será a mesma pessoa. Por quê? Porque ela vai cometer o erro, na hora que ela cometer o erro, ela vai fazer, e aquele negócio vem assim, plim, no meio da cabeça da pessoa, falando assim, ei, você, não acredito que você esteja fazendo isso. E aí a pessoa começa a se questionar, até o dia que a gente vai conseguir exercer controle sobre as nossas questões espirituais, sobre as nossas questões morais. E esse trabalho é um trabalho espetacular, que mostra, né? Aqui assim a imagem não está muito nítida, né? Porque acho que está com muita luz aqui na frente, mas também não tem como apagar. Mas acreditem em mim, essa imagem aqui assim, as criancinhas aqui na frente, né? As criancinhas aqui na frente, aí tem como apontar. Não apaga não, senão ele não sai na filmagem. Não pode, então deixa apagado. Para mim é melhor. Para mim eu não quero nem sair não, né? Problemas da sociedade. Esse Acácio é uma figura, né? A mulher dele fala assim, o Acácio não existe. Mensagem espírita, né? Eu lembrei, você falou esse negócio aí de não sair na filmagem, né? Uma companheira falou, não vai sair na filmagem. Eu falei, não tem problema, porque eu sou feio, né? Aí quando eu falei isso, a companheira foi para a gente ver como é que a gente faz as coisas, tentando, como o espírita tenta confortar o próximo, né? Aí ela virou para mim, ela espírita de muitos anos, virou para mim e falou assim, não, mas foi corrigir a situação, você não é feio, né? Aí eu falei assim, sou feio. Aí ela, não, você até pode ser feio por fora, mas você é bonitinho por dentro. Gente, aí eu fui perguntar para o pessoal o que significava bonitinho. Aí me disseram assim, bonitinho é o feinho arrumadinho. Aí eu falei, não dá, né? Então deixa apagado lá, fica tranquilo, não tem problema nenhum. O importante é a gente poder ver o semblante das crianças que estão ao lado do companheiro. É isso que é lindo, porque quando você olha o semblante daquelas pessoas que estão ali, eu faço aqui esse comentário com vocês, muitos de nós que chegamos à casa espírita estamos em sofrimento, mas o acolhimento dos benfeitores espirituais é tão grande, mas tão grande, que a gente pega, faz um comentário, a pessoa já se sente à vontade, já começa a se sentir melhor para dar um sorriso, para poder, né? Então isso daí tudo é resultado dessas transformações que já vão acontecendo dentro da nossa humanidade. Isso é notório. Há 70 anos, eu considero assim quase que inimaginável a gente poder ter a liberdade de fazer um comentário e contar com a compreensão dos companheiros dentro do ambiente, todo mundo sorrindo à vontade. É só a gente olhar, pega um texto de Allan Kardec, um livro, esses livros aqui são aqueles livros que não tem ele na capa, mas se você pegar uma foto do Allan Kardec na capa, dá até medo. Entendeu? Se a pessoa pensar assim, você vai subir a Paula Silva Araújo, vai encontrar com o Kardec à noite no escuro, a pessoa fala assim, subo não vou não. Né? Por quê? Porque era aquele sinal, aquela questão de austeridade que a pessoa tinha que ter, sempre confundindo a questão de seriedade com a questão de sisudez. Nós podemos ser sérios sem ser sisudos. É isso que a gente tem que conseguir separar no nosso comportamento do dia a dia. E esses companheiros, quando eles estão trabalhando aqui essa situação, é essa que é a grande questão, que eles vão lá dar colo, eles vão na direção dos companheiros, fazer todo o necessário para amparar os companheiros, tá? E os companheiros estão sofrendo,
é sofrimento agudo, é sofrimento atroz, é situação complexa, difícil, tá? A maior parte das roupas, o projeto quando entra nas cidades, as pessoas não têm roupa, a pessoa não tem roupa, não tem o que comer, não tem onde morar, não tem nada, é o famoso, né? Não tem nada. Essa que é a grande situação, além dos sofrimentos de perdas sucessivas durante a vida toda. Então é claro que a pessoa, né, não tem nada, quando eu digo, não estou falando de matéria, não, estou falando de não tem nada em nenhum aspecto, e aí acaba que a autoestima vai para zero, e ninguém gosta de viver com a autoestima zero. Eu juro que ele deveria funcionar, funcionou. No período de mudanças, esse daqui assim, eu vou voltar ao slide porque vale a pena, né? Agora, quando eu vou avançar o slide, tem que ter, né? Espírita tem que ver o slide e tem que ter sonoplastia no ambiente, né? Vou fazer de novo, é isso, é assim que tem que ser, né? Olha que gracinha, gente, né? No período de mudanças, o que antecede a regeneração humana, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade são as coisas erradas, é o mal que acontece no dia a dia. Por que eu coloquei o gatinho aqui assim? Eu botei o gatinho porque às vezes, quando a gente está lidando com as nossas situações, né, a gente usa a terminologia o fim do mundo. A gente diz isso. É assim que a gente faz. Eu me lembro de um texto de uma companheira que ela, assim, só para não acharem que é uma coisa do outro mundo, tem uma companheira lá na agremiação, Jandira, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, Tereza Maria, você conheceu? Pois é, a Tereza Maria morava com a Jandira, aquela prima irmã dela. A Jandira, né, era uma companheira que a Tereza Maria morreu em outubro, aí morava com ela. Aí ela não conseguiu pagar o aluguel, foi para Valença. Quando ela chegou em Valença, uma irmã dela morreu em janeiro, outro irmão dela morreu em março e outra irmã dela morreu em maio. Foram 4 irmãos indo embora em 6 meses. Só para a gente ter uma noção como é que é, 6, 8 meses, para ser mais preciso. Só para a gente ter uma noção. E essa era a questão dessa história que a gente lembrou quando a gente pensou nesse assunto. Porque às vezes a gente ouve esse terrorismo sendo trazido para a gente, e aí a gente lembrou da história de uma companheira que tinha perdido o marido, tinha perdido os pais, tinha perdido os filhos, assim, numa sequência rápida, assim, de poucos dias. Lógico, espírita ou não espírita, a pessoa acha que o fim do mundo está se fazendo presente na vida dela. E aí ela pega e expressa isso: acabou, meu mundo acabou, não tem mais graça viver. Né? E ela vai tentando tocar a vida com aquela depressão profunda, tomando conta dela, até um belo dia que ela tem a bela ideia de ir no mercado comprar um biscoito, porque já não tinha o que comer dentro de casa. E ela foi no mercado, comprou um biscoito. Quando ela está voltando, um gatinho chega perto dela, um filhotinho, chega perto dela e começa a segui-la. E no que ele está seguindo ela, está seguindo, e ela está tentando, empurra o gatinho, tentando se desvencilhar. Ela chega na porta de casa, fala: o que eu vou fazer? Vou abrir a porta rápido e vou entrar. No que ela abre a porta rápido, o gatinho, entrou dentro da casa dela. Tenta tirar o gatinho, não consegue tirar o gatinho. Tenta tirar o gatinho, não consegue tirar o gatinho. Esse gatinho não vai sair daqui, acho que eu vou dar comida para ele. Pegou um pouquinho de leite, esquentou, deu uma mornada, deu leite para ele. Ele comeu o leite e começou a brincar com ela. No que ele começou a brincar com ela, ela sorriu. No que ela sorriu, ela se lembrou da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E aí ela pegou e lembrou que se um gatinho que ela não conhecia, que é do reino dos animais, consegue fazer ela sorrir, imaginem o que pode acontecer quando nós, seres humanos, começamos a praticar a caridade de uma maneira mais atenciosa. Então essa é a grande realidade. O que se faz para a gente como sinais dos tempos, os problemas que acontecerão na nossa humanidade, que acontecerão no nosso planeta,
Claro que vão acontecer, mas vão acontecer por causa da incúria das pessoas, por causa da falta de cuidado das pessoas, e a gente tem a obrigação de criar esse ambiente de sorriso na nossa própria alma a partir da nossa atitude, da maneira como a gente lida com esses momentos de sofrimento, com esses momentos de dor. Não apenas com os gatinhos do dia a dia, com os peixes, com as baleias, com as tartarugas, mas também e principalmente com os seres humanos, né? Para a gente não perder o fio da meada, né? Como está acontecendo atualmente aí com esse negócio do aborto, né? Que o pessoal fala assim, não, tem que proteger ovo de tartaruga, né? Se você entrar numa praia do Projeto Tamar e pegar um ovo de tartaruga, você é preso, pode ser preso, é inafiançável, é preso pesado, tá? Agora, se você faz um aborto, não acontece nada. Isso a gente não pode aceitar, né? A gente não pode efetivamente pensar na nossa humanidade como sendo dessa forma. Aí vem uma outra frase lá de Allan Kardec, lá no capítulo 18, item 6, dizendo assim, nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. E aí, a gente não apenas, só para a gente não ficar naquela mesma situação do Livro dos Espíritos, que a gente fala lá na questão 685, dentro da imagem que a gente trouxe aqui assim, a gente trouxe a imagem do companheiro Epiteto, né, Epiteto de Frígia. Frígia é uma região lá na atualmente Turquia, né? E na Turquia, ali, assim, em cima da Capadócia, Capadócia é aqui embaixo, e em cima da Capadócia fica essa região chamada, um pouquinho para a diagonal, chamada Frígia. E ele nasceu na cidade de Herápolis no ano 50 e morreu na cidade de Nicópolis em 138. Olha que coisa maravilhosa que ele escreve. Só a educação liberta. Só a educação. Reparem uma coisa importantíssima. Que tipo de educação que liberta? A gente tem que entender isso. Porque senão a pessoa acha que o que liberta é cultura. E o que liberta não é cultura. O que liberta é educação. São duas coisas que podem parecer a mesma coisa, mas só que são diferentes, tá? Cultura é a pessoa chegar, por exemplo, e conjugar um verbo de forma correta, né? A gente vê isso acontecer o tempo todo aí na rua. Só a gente olhar, tem um monte de gente que fala assim, para mim fazer não sei o quê. Aí a gente tem que chegar para o cara e falar para o cara, ó, a gente até procura corrigir, porque a gente está falando língua portuguesa, então vamos tentar falar direito a língua portuguesa dentro do possível, né? Aí a gente vai chegar para o cara e falar, ó, amigo, mim não faz parte lá dos pronomes, né, da conjugação verbal. Se você for lá, vai estar lá assim, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não tem mim ali. Então, se não tem mim, não dá para conjugar verbo, filho, tá? Mas um antropólogo, uma vez, falando com a gente a respeito do assunto, né, ele disse assim para mim, muito amigo meu, né, pesca sempre comigo, ele chegou uma vez e disse assim, Eduardo, eu estava criticando umas pessoas que estavam falando inglês errado. E aí ele me cutucou depois, no coffee break, ele virou para mim e falou assim, Eduardo, nós, olha a frase dele, hein? Nós vai à praia. Nós vamos à praia, a gente vai à praia e a gente vamos à praia. Se nós formos à praia, está tudo bem. Porque às vezes a pessoa fica tão preocupada com a forma e não fica querendo entender o que está sendo colocado de ética e moral. E a gente precisa se preocupar com as coisas que são verdadeiras, com as coisas que são corretas. É isso que essa que tem que ser a nossa preocupação. Então, a educação que liberta não é a educação cultura, única e exclusivamente a educação cultura. A educação que liberta é a educação que vai, né, transformar as pessoas, é a educação moral, né, como Kardec define lá na questão 685A, é aquela que procura criar hábitos, né, hábitos adquiridos, aquela que procura trabalhar os caracteres, e aí quando ele usa essa palavra caracteres, as pessoas olham e não conseguem às vezes lembrar que caracteres é o plural de caráter.
Então, a educação que importa e que liberta as criaturas é aquela educação que transforma todos os aspectos do caráter de cada indivíduo. É isso que a gente precisa trabalhar e é isso que a gente tem que fazer. E aí, obviamente, isso não é e não pode ser uma tarefa única e exclusivamente dos professores. Seria uma covardia do tamanho do mundo, né? Também não dá para ser tarefa de evangelizador. Não dá para ser. A gente auxilia, a gente soma recurso, mas a gente não pode ficar como sendo o centro das atenções, o centro, o foco de criação desse trabalho de educação moral dentro de uma sociedade. Absolutamente, isso é papel da família, é papel dos pais. Essa que é a realidade. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Reparem que Evangelho de Mateus, tá? Isso daí é lá Evangelho de Mateus. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são, e aí eu botei em letra diferente, em cor diferente, lá na Gênesis está em preto, normal, mas aí eu coloquei em verde aqui para a gente poder pensar a respeito. Todas essas coisas são o princípio das dores. A palavra princípio, né, ela tem várias interpretações. Se você for nos dicionários mais rebuscados, você vai ver que princípio é uma palavra, como várias outras palavras, né? Se eu chegasse assim para vocês e falasse assim, ponto, né? Vou pedir a ajuda de vocês. O que significa a palavra ponto? É um sinal gráfico. O que é um ponto, gente? Acabou. Eu estou falando contigo e ponto. Né? Acabou. Mas já são dois sentidos. Repare o seguinte, se a pessoa trabalha dentro de um ônibus, para ele, ponto é ponto de ônibus, ponto final. Se o cara trabalha no departamento de pessoal, para ele, ponto é folha de ponto, bater o ponto, pega o ponto do fulano. Se o cara trabalha como um professor de português, ele vai pensar em todos os pontos, ponto de exclamação, ponto... Entende? Se a pessoa trabalha com costura, ponto para a pessoa já não é nada disso, já é ponto em cruz, ponto X, ponto sei lá o que das contas lá que eu não sei costurar, então não posso ajudar vocês nisso. Mas vocês estão vendo que cada, né? Olha que lindo, cada ponto de vista vai possibilitar você enxergar um conteúdo diferente. A frase que Jesus traz para a gente, né? A pessoa vê que todas essas coisas, pestes, terremotos, fomes, tudo isso vai ser o princípio das dores. Aí a pessoa pode pensar que princípio é começo, mas também pode entender que princípio é a regra, princípio é o fundamento, princípio não precisa ser princípio, né? Por quê? Porque quando a gente vai olhar, por que tem tanta fome no mundo? Slide da internet, né? Slide da internet que a gente recebeu lá no Facebook essa semana, no WhatsApp, inclusive. Dizia assim, a humanidade tem dinheiro para procurar água em Marte, mas não tem dinheiro para cavar um poço artesiano para poder dar água para a população do resto do mundo. Que pessoas são essas? Entendeu? Que pessoas são essas? Que pessoas somos nós? Que tipo de pessoas somos nós? Né? Que tem até um ditado popular que eu às vezes esqueço. Farinha, olha que lindo, gente. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Para, entendeu? Vamos parar com isso, gente. Vamos tentar, vamos nos aproximar dos ensinamentos evangélicos, vamos dividir mais, vamos desapegar mais, vamos trabalhar com maior carinho com nossos irmãos em humanidade. A gente precisa se esforçar dentro dessa direção. E aí o que acontece? A pessoa fica né, vou usar aqui uma palavra que não é dessa forma, né, mas a pessoa fica assim, tudo é eu, e não percebe que isso aí é egoísmo, né? Egoísmo, né? Não é egoísmo, é egoísmo, mas né, a pessoa fica egoísmo.
Egoísmo é o princípio, princípio de novo. Olha novamente o princípio ali. Ele é o princípio de todos os males. Está lá na questão 913 do Livro dos Espíritos. É o radical, é a raiz de todos os males. Todos os vícios que a gente tem dentro da nossa sociedade, dentro do nosso planeta, são originados como base no egoísmo. Então, a pessoa com egoísmo, o que ela faz? Faz guerra, faz isso, luta um contra o outro, não sei o quê, farinha pouca, meu pirão primeiro no pensamento mais alto que existe, né? O camarada sai, sem querer, não vou falar o nome dele, né? Não vou falar para não ficar a gente pensando no assunto, né? Mas o camarada sai, originalmente, de um país da Europa e vai para a América do Norte. Aí ele é um companheiro que está fazendo uma imigração, aí vale, né? Porque aí quem está indo sou eu. Quando eu faço uma imigração, vale. Aí agora que está tendo imigração de outros países, não, vamos construir um muro para acabar a imigração. Ora, não tem sentido. Quando eu imigro, vale. Quando ele imigra, não vale. Porque eu descobri a América e os índios. Eu descobri o Brasil e os índios. Então a gente tem que entender. Se nós fizemos isso no passado, vamos permitir que os outros façam isso ainda hoje. Né? O Brasil, por exemplo, tem que precisa. O Brasil, não estou falando politicamente, estou falando evangelicamente. O Brasil precisa continuar a ser exemplo de acolhimento dentro do mundo. Tá? Porque na Segunda Guerra a gente acolheu de todos os povos do nosso planeta, de japoneses, alemães, italianos e etc. e tal. Na Primeira Guerra a mesma coisa, em toda a história da humanidade a mesma coisa. Então, por favor, que a gente continue agindo da mesma forma, não caia nessa armadilha de farinha pouco, meu pirão primeiro. Porque não pode ser dessa maneira que a gente deve prosseguir a nossa caminhada dentro dessa construção desse mundo novo, nesses sinais dos tempos que estão sendo colocados para a gente. Aí ele fala numa outra passagem, Mateus 24, versículos 23 e 24, olha que coisa linda. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aí eu tive que sublinhar também e colorir de outra maneira os escolhidos, né? Porque a gente está sempre achando que a gente é o escolhido. Sempre achando isso. Eu cheguei no centro espírita uma vez, aí uma companheira virou para mim e falou assim: Eduardo, você acha que Allan Kardec vai reencarnar? Eu faço a pergunta para vocês: vocês acham que Allan Kardec vai reencarnar? Vocês acham? Sabe o que foi minha resposta para ela? Eu falei, eu não acho. Aí ela falou assim, não acha? Ela, não acha? Eu falei, não acho, eu tenho certeza. Aí ela, hã? Eu falei, eu tenho certeza que ele não é espírito puro. Mesmo que fosse espírito puro, a definição lá da questão 102 é que não tem necessidade de reencarnar, mas se tiver que reencarnar, vai encarnar como missão, para poder fazer uma coisa de grande vulto, como Jesus. Agora, Allan Kardec não é espírito puro, então Allan Kardec vai reencarnar, ou já reencarnou, não estou nem preocupado com isso. Mas, repare o seguinte, o problema dela não era esse. O problema dela é que ela falou para mim assim, mas pelo amor de Deus, né? Ele não vai encarnar na Umbanda, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, hã? Porque senão significaria retroagir. Aí eu, hã? Caramba, não estou entendendo mais nada. Quem é que disse que Umbanda é pior do que doutrina espírita? Quem é que disse que catolicismo é pior do que doutrina espírita? Quem é que disse que evangélico é pior do que doutrina espírita? Quem é que disse que muçulmano, islamismo é pior do que doutrina espírita? A gente, dentro do movimento interreligioso aqui no Rio de Janeiro, a gente tem que destruir mesmo. Aí, no caso, a palavra é essa, é destruir dentro de nós esse conceito de a gente se achar, né, o último biscoito do pacote. Para com isso, a gente não é nada disso não, gente. Foi feito um trabalho no movimento interreligioso aqui no estado do Rio, uma companheira de um centro espírita aqui perto,
Não vou dizer quem é, não, né? Porque aí também já é demais, né? Não vamos contar tudo, né? Mas vou contar para vocês, é dirigente do centro. Aí ela foi participar do trabalho e ela tinha acabado de dirigir uma tarefa dentro da Casa Espírita de estudo do livro O que é o Espiritismo. E lá no que é o Espiritismo, Allan Kardec escreve em determinado momento que o Espiritismo é o grande opositor do materialismo. Porque quando você ouve a doutrina espírita, começa a entender a doutrina espírita, você passa a não aceitar mais a doutrina espírita como sendo, né? Você passa a aceitar a doutrina espírita como sendo esse veículo de informação que vai afastar os indivíduos das questões da matéria. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, movimento interreligioso. Tinha um grupo de companheiros que eram aqueles que não tinham religião, que eram os ateus, que nem acreditavam em Deus. E aí eles chegam dentro de uma sala, ela pegou e falou assim, vou para o grupo dos ateus para convencer eles sobre a doutrina espírita. Cheia de ideias, né? Aí no que ela entrou dentro da sala, aí o coordenador da tarefa falou assim, gente, hoje a gente não vai falar diretamente de religião, hoje a gente vai falar sobre a experiência que vocês têm na vida de vocês de fazer a caridade, de fazer o bem. Aí ela se sentou, né? Ela se sentou toda ereta, toda, né, com pose, né, cheia de pose para poder ensinar os demais a respeito do fora da caridade não há salvação. Ficou lá tudo na cabeça dela, tudo preparado. Aí o primeiro companheiro começou a falar, eu sou ateu, mas eu cumprimento todas as pessoas que eu encontro pela rua. Eu dou bom dia, eu olho se as pessoas estão bem, eu me preocupo com as pessoas que estão à minha volta. E aí eles foram falando, os companheiros ateus, né? Ela estava sentada assim, né, como se tivesse feito um furinho, né, nela. Aí foi esvaziando, esvaziando, ela foi se abaixando, se abaixando, se abaixando. Chegou num momento tal que os ateus estavam falando sobre o comportamento deles e ela começou a rezar. Isso foi ela que me contou, tá? Não é invenção de moda, não. Ela começou a rezar para não chegar a vez dela falar sobre o assunto. Porque ela não queria, ela como espírita, dar o testemunho do que ela faz sobre caridade, porque na realidade eles faziam muito mais caridade do que ela. Então nós espíritas precisamos desmontar esse pensamento e entender que todos nós em humanidade fazemos parte da humanidade. Todos nós temos defeitos, todos nós temos virtudes, todos nós fazemos o bem, todos nós fazemos coisas que nunca, das vezes, não significam o bem, tá? Em determinado momento nós somos egoístas, em determinado momento nós somos mimados, nós somos, né, crianças espirituais. Tudo isso faz parte do show. Não tem que se achar como sendo a pessoa a escolhida. Muito pelo contrário. Esse que se acha escolhido, muitas das vezes, é esse que se acha escolhido que vai cair nas armadilhas do dia a dia, desses conceitos que chegam para a gente. Por exemplo, eu peguei uma mensagem essa semana, eu estava numa palestra num centro espírita, e estava sendo lida uma mensagem atribuída ao irmão José, né? E aí um médium, que escritor do livro, ele vai lá e usa uns termos lá. E na hora que ele usou os termos, né, eu olhei a mensagem e falei assim, tá, né? Por quê? A gente consegue ver nitidamente o que é mensagem que é de origem única e exclusivamente do irmão José, e no momento que ele resolve botar o dedão ali para mudar a mensagem. É o tal do animismo nas mensagens que chegam até nós. Esse animismo é criado porque existem muitas das vezes influenciações desses falsos profetas que vão influenciando o conteúdo da mensagem. Na mensagem ele confundia, ele trocava o conteúdo de esquecimento com o conteúdo de olvidar, né? Olvidar é esquecer, mas esquecer não é olvidar. É isso que a pessoa tem que entender. Emmanuel, é só pegar os textos de Emmanuel, que você vai ver que os textos de Emmanuel são precisos nesse aspecto. Olvidar é utilizado no sentido de negligência, né? A gente esquece o nome das pessoas que a gente encontra na rua, tá?
Você vai chegar assim, você chega assim na rua, aí você encontra com uma pessoa, já deve ter acontecido com todo mundo aqui, né? Você encontrou a pessoa, aí você fica assim, negócio aqui, aqui quicando aqui, ó. Aí você fala qual é o nome dela, qual é o nome dela, qual é o nome dela, e a pessoa começa a te perguntar sobre a família, começa a falar sobre outras coisas, e você fica, qual é o nome dela? O nome disso é esquecimento. O nome disso é esquecimento, tá? Por exemplo, se eu chegar para vocês e perguntar para vocês 11 vezes 11, alguém sabe quanto dá? 12 vezes 12. 144, né? A pessoa não precisa fazer a conta, né? Porque 144 são 12 dúzias. É uma coisa que o pessoal, né, o pessoal do telhado branco aqui já está, né? A gente usou isso aí 500 mil vezes no passado, entendeu? Se a gente perguntar o que é resma, 500 folhas de papel, entendeu? Então, por que tem gente que lembra e tem gente que não lembra? Porque a pessoa esquece. Isso é esquecer. Olvidar é o esquecimento que está ligado à negligência. Entendeu? É diferente. E o companheiro na mensagem trocou o conteúdo. Eu não acredito que o benfeitor espiritual tenha escrito errado. Quem escreveu errado foi o benfeitor encarnado que participou ouvindo de maneira equivocada o que foi dito para ele. Então nós temos que ter essa responsabilidade, porque senão a gente vai ficar sendo portador de mensagens que são aquelas mensagens que eu falei no início do trabalho, são mensagens de terrorismo, e não é isso que os espíritos querem que a gente faça, não é isso que eles esperam de nós, quando se fala a respeito de sinais dos tempos. Estou tentando. Eu juro que eu estou tentando. Agora foi. Eu tenho que girar de vez em quando aqui a pilha. Aí olha lá. Falando novamente o povo, outra passagem, agora de João, capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12, a gente lembra do Evangelho de João, né? Quando a gente ouve Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho deles, ele conta mais a respeito das questões, dos fatos da história de Jesus. É uma coisa assim, mais de ocorrências, né? A companheira está sentada, reclinada, seu marido, ao lado do marido, os dois concentrados no conteúdo. A companheira está um pouco mais reclinada, a outra acabou de se sentar aqui e voltou. Pensei que você tivesse ido embora. Eu fiquei até preocupado assim, será que ela não gostou do que eu falei? Aí falei assim, né? Tomara que ela volte. Quando você voltou aqui, eu falei, que legal. Isso aqui é Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, tá? Vai contando o que está acontecendo dentro do estudo. João não. João fala de sentimento. João fala das coisas do sentimento, das coisas do coração. É o evangelho do coração. Então olha como é que ele fala. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que coisa espetacular. A gente não pode se deixar enganar. A mensagem de Jesus é consoladora. Se você chegar dentro da doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, que ele mesmo veio presidir e trazer para a gente, se você pegar o conteúdo da doutrina espírita, o conteúdo da doutrina espírita tem que ser consolador. Se você ouvir ou ler alguma coisa e essa coisa não for consoladora, pode ter certeza que tem falso profeta agindo no meio do assunto. Alguém não está entendendo o que tem que falar e traz notícia ruim, traz notícia que deixa a pessoa mais chateada do que feliz. A doutrina espírita, ela é uma coisa tão importante, mas tão importante nas nossas vidas, que o que tem que tomar as nossas almas durante os trabalhos na casa espírita, a gente tem que ficar assim, sabe? Eu vou contar para vocês. Quando termina, por favor, não façam isso porque eu disse, tá? Mas se for esse o sentimento, e vocês talvez já tenham tido esse sentimento anteriormente, o companheiro que está dirigindo a reunião, a companheira que está acompanhando o trabalho, quando termina a prece final, quando acaba a prece final, é dada a palestra, quando acaba a prece final, aí as pessoas ficam assim, ó.
Entenderam? Com aquele sentimento assim, ai, não quero levantar não. Entendeu? Fica todo mundo parado. Quem é que quer levantar para tomar o passe? Aí todo mundo fica assim, quero ir não. Quero nem tomar o passe, quero continuar aqui nesse ambiente, né, usufruindo dessas energias, usufruindo desse ambiente de consolação, dessa mensagem consoladora que aquece a nossa alma. É disso que ele está falando para a gente. Ele está dizendo para a gente que a mensagem de Jesus, ela é consoladora. A mensagem da doutrina espírita, ela é consoladora. Essa mensagem, seguir Jesus, não significa a pessoa seguir Jesus fisicamente, não significa a pessoa passar, botar, né? Tem gente que vai lá e coloca tatuagem, eu não tenho tatuagem, nem lembro do nome do trem, mas tatuagem, tem gente que tatua o nome de Jesus na pele. O que adianta tatuar o nome de Jesus? O que adianta? Jesus tem que estar aqui dentro do coração, Jesus tem que estar dentro da nossa cabeça, Jesus tem que estar dentro dos nossos olhos, Jesus tem que estar dentro do nosso pensamento, tem que estar dentro da nossa palavra, porque a gente às vezes não consegue perceber quantas e quantas vezes a gente cai nessas ciladas, a gente cai nessas armadilhas do dia a dia que esses falsos profetas preparam e fazem que a gente caia no decorrer das nossas vidas. Aí eu coloquei esse texto que está aí, mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 20 e 22. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Ele está prevendo para a gente a lei do progresso. É isso que ele está mostrando para a gente de maneira muito clara. Enquanto a gente estiver aqui no final da linha, quanto mais próximos estivermos do período em que a gente for criado, simples e ignorante, muitos ligados às coisas da matéria, levando tudo na ponta do lápis, sabe? Às vezes a pessoa fala alguma coisa para você e você vai lá e tu leva na ponta do lápis. Quanto mais você ficar não usufruindo, não utilizando no teu dia a dia os ensinamentos que Jesus traz para a gente, quanto mais você fizer isso, com toda certeza mais a gente vai chorar. E quanto mais a gente chorar, com toda certeza muitos vão sorrir. Porque o livro dos Espíritos diz que os espíritos inferiores, aqueles que são os espíritos que querem fazer o mal, eles se regozijam, eles têm prazer em ver a derrocada alheia. Então, quando a gente está em sofrimento, esses espíritos que não aguentam ver o sucesso alheio, se existe uma coisa para você saber se você está agindo bem ou está agindo mal, é só você parar para pensar como que você está sendo atacado. Quanto maior for o ataque, mais você está incomodando no trabalho do bem. Essa que é a realidade. Nenhuma pessoa dentro do nosso planeta foi atacado como Jesus foi atacado. Eu mesmo me lembro de Divaldo Pereira Franco. Eu vou falar uma coisa, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu tinha uma implicância pelo Divaldo. Era uma implicância. Eu ouvia assim, Divaldo, aí parecia aquele gato lá, todo. Ai, Divaldo, ai, não aguentava. Mas vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho 3 filhos. Criei 3 filhos. 3 filhos homens. Aí uma vez eu ouço uma entrevista com o Divaldo, perguntaram para ele assim, quantos filhos você tem? 870. Eu vou repetir para a gente poder entender. Se somar todos os filhos que nós temos, com mais os nossos netos, com mais a gente, e se quiser chamar o pessoal da rua, pode chamar, não vai dar 870. Naquele momento eu falei assim, não é possível, gente, um cara desse, a gente não, né? Se fosse lá naquele programa Raul Gil, eu nem vejo, nem sei qual é a hora, nem que dia é, mas dizem que tem um quadro, o cara tira o chapéu. É isso mesmo? Tem isso? Né? Aí a gente tem que tirar chapéu para um cara desses. A gente não tem que ter implicância com ele, não tem que atacar ele. A gente tem que respeitar, tem que amparar, tem que entender que o cara está
o cara está adiante dentro dessa escalada. Então é isso que acontece, que ele vai mostrando para a gente. Quanto mais a gente conseguir subir aquela escadaria, passando pelo mundo dos imperfeitos, passando pelos espíritos bons e chegando até espíritos puros, mais a gente vai se aproximar da alegria, mais a gente vai se aproximar do verdadeiro reino de felicidade. E aí lá no Livro dos Espíritos, na questão 728, a gente também resolveu trazer um pouquinho, só para a gente poder lembrar, né? A destruição é uma lei da natureza, e aí informa para a gente. Olha só a resposta. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Olha que os Espíritos dizem para a gente, hein? É necessário que tudo. Alguém sabe o que significa tudo? Tudo é tudo. É isso mesmo. Tudo é tudo. Tudo é assim. Tudo sim. Sim. O tempo todo só sim, só tem sim. Então o que ele está dizendo? Que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Aí a gente vai tentar entender, então, o que significa isso. E aí a gente vai descobrir que, na realidade, essa tal da lei de destruição, na verdade, é uma lei de transformação. É esse que é o sentido. Então a gente não precisa ter receio de nada. Nós, espíritas, não precisamos ter receio de nada. A gente sabe que a vida continua. Mas aí também, pelo amor de Deus, né? A gente está falando isso, né, em tese, tá bom? Estamos falando em tese. Outro dia eu fui dar uma palestra no centro da cidade lá, falei a respeito que a gente precisa se desligar das coisas materiais. Aí quando eu saí, tinha passado um caminhão e levou a metade do meu carro, né? Porque ele passou assim, ele manobrou em cima do carro, fez assim, levou a metade do meu carro. Aí quando eu saí, eu olhei assim para o carro, fiquei meio assustado, né? E cada uma das pessoas que estavam na palestra passaram por mim. Aí eu fiquei olhando, meu Deus do céu, é hoje. Aí eu, não é nada, né? E meu coração, caramba, levaram a metade do meu carro, né? Essa que é a grande realidade. Aí a gente vai fazer uma palestra que fala, é necessário que tudo se destrua. Atenção, mentores, não é para me testar, hein? Já vou deixar avisado aí, tá? Para não pensarem que, né? Aí eu saio aqui assim, pum, cai uma pedra em cima, um meteoro em cima do meu carro. Aí não, aí para, né? Isso aí é um instrumento de trabalho, né? Então, só para a gente poder entender. Então, a mensagem que a doutrina traz para a gente é nesse nível. É que a gente tem que cada vez mais entender esses sinais que estão chegando para a gente. E sistematicamente é isso que está acontecendo. Os tempos estão se apresentando para nós com vários sinais que a gente precisa cada vez mais se aproximar de todos esses conteúdos que Jesus ensinou a cada um de nós. Tá bom? Então é isso que a gente tinha para falar, né? Chegamos atrasados, mas vamos terminar pelo menos em cima da hora, né? Para poder, né, respeitar um pouquinho mais o horário. Então, desculpe para todos aí, um beijo para todos, fiquem com Deus.